Hallo Leute, eu sou a Lud do canal Alemão Fluente e esse é o 9º vídeo da série todinha dedicada ao certificado A1 TELC e Startdeutsch, certificado A1 do TELC e do Startdeutsch. Se você ainda não está acompanhando tudinho, volta lá nos primeiros 8 vídeos porque está valendo muito a pena. Se você já está acompanhando, você sabe que este vídeo de hoje é sobre a segunda questão do Hören, sobre a segunda questão da prova de ouvir. Vamos lá? Bom, nós já estamos aqui agora então na Hören Teil 2. Se você não tem esse material, entre na aula 2 dessa série, porque na aula 2 dessa série eu te ensino como pegar todo esse material, como pegar tudo isso que está à disposição para o seu aprendizado, para o seu treino, para o certificado, tá bem? Bom, o que a gente tem que fazer nessa questão? Vamos lá, vamos ler aqui primeiro a pergunta. Kreuzen Sie an, richtig oder falsch? Sie hören jeden Text einmal. Então, você tem que marcar verdadeiro ou falso, né? A afirmativa que eles vão te dar aqui é verdadeira, richtig, ou falso, falsch. Uma das grandes, não a única, mas uma das grandes dificuldades dessa questão, na verdade, é que você vai ouvir o texto somente uma vez. Cada uma dessas questões, vejamos, nós temos 1, 2, 3, 4. Cada uma dessas 4 questões vão ter um texto, né, vão ter um áudio específico. E você vai ouvir só uma vez. Então, essa questão, na minha opinião, é a mais difícil de todas as questões do Hören. Como vocês já viram, a questão não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Essa aqui, ó, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Mas a questão 2, eu acho que ela é a questão talvez mais difícil da prova. Então não se desespere se você não entender tudo, você não precisa acertar essas 4 questões. Tente ao máximo prestar atenção nas palavras-chave, naquilo que você vai conseguir pegar do exercício para poder responder as questões. Nem sempre, né? Nem sempre você tem que ouvir tudo, ouvir todas as palavras, palavra por palavra, para entender se é verdadeiro ou falso. Uma outra coisa muito, muito importante, leia com atenção as questões que são dadas, porque elas vão te dar aquilo que a gente chama de contexto. Eu vou explicar melhor ensinando já como fazer. Como a gente sabe, a primeira questão vai ser sempre um exemplo. Então, mesmo durante realmente a prova, você vai ouvir esse exemplo. Preste atenção, não fique, achando que seu exemplo já é, por exemplo, a questão 1 que você tem que responder, e aí você fica totalmente perdido. Então, a primeira questão é o exemplo. Como é que você vai fazer essa questão? A primeira coisa é ler a frase e ficar preparado para aquilo que você vai ouvir. Então, eu vou ler. Die Reisende soll zur Information in Halle C kommen. Então, o que isso significa? A viajante tem que, ir para o lugar de informações no Hall C. No Hall C, provavelmente, de onde? Ou de um aeroporto, ou de uma estação de trem, porque eu sei que é uma Reisende, eu tenho um Halle C. Tudo isso vai ser resolvido durante o Hören. Então vamos, sabendo que é isso que está sendo pedido, nós vamos ouvir agora o áudio, e aí você tenta, obviamente, entender se é richtig ou falsch. Claro, aqui como é o exemplo, a gente já tem a resposta, é richtig. Vamos lá, então? Teil 2. Kreuzen Sie die richtige Lösung an. Sie hören jeden Text einmal. Beispiel. Frau Katrin Gundlach, angekommen aus Budapest, wird zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C gebeten. Frau Gundlach, bitte zum Informationsschalter in der Ankunftshalle C. Então você ouviu aí que foi um anúncio bem típico de aeroporto, de Bahnhof, de estações, aquela voz que você não entende muito bem o que ela está dizendo, mas o que foi dito foi isso. Frau, blá blá blá, já me esqueci o nome dela, mas eles falam Frau não sei o que, então die Reisende, sim, a viajante, Frau blá 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 deve vir ao Ankunftshalle C. Ankunftshalle C, ao hall de chegada C. Bom, vamos passar então para o exercício 7. No caso do exercício 7, a gente também tem que primeiramente
ler com atenção aquilo que está sendo dito. Então vamos lá. Die Kunden sollen die Weihnachtsfeier besuchen. Die Kunden sollen die Weihnachtsfeier besuchen. Então, o que significa isso? Kunde é cliente. Então, os clientes, plural. Como é que eu sei que é plural? Primeiro que o verbo está conjugado no plural. Sollen, com EN no final, então é plural. Segundo, porque Kunden, com N no final, também é plural. Então, os clientes devem. Besuchen significa visitar, mas também ir, comparecer à festa, né, de Natal. Weihnachtsfeier. Feier é festejo, festa, e Weihnachts, Natal. Então, os clientes devem comparecer à festa de Natal. Então, agora, o que nos resta é ouvir com calma e tentar entender o contexto. Com certeza, esse contexto tem a ver com o quê? Com alguma firma, com alguma companhia, né, com alguma empresa que está, né, dando alguma informação ou para os seus próprios funcionários ou sobre os clientes sobre a festa de Natal. Então vamos lá. Nummer 7. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 € die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,68 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten! Então, quem marcou falsch, acertou. Gente, este áudio não está ruim porque a qualidade do meu áudio está ruim não aqui do vídeo, hein? Atenção, é assim mesmo, porque esse é um anúncio em um shopping. Então, se é um anúncio em shopping, é realmente um anúncio um pouco ruim de ouvir e eles tentam fazer isso, inclusive, na gravação, tá? Não sei se você entendeu todas as palavras, provavelmente não, mas o importante é entender mais ou menos o que está acontecendo. Eu não sei se vocês perceberam, ele fala alguns preços, né? Ele fala alguns preços porque são promoções, ou seja, eu não estou falando de ir à festa de Natal, eu estou dando as informações sobre as promoções de Natal. Vamos lá, no finalzinho aqui, claro que na sua prova não vai ter isso, mas aqui no material que eles disponibilizam tem. Vamos ler o que você acabou de ouvir. Liebe Kunden, zu Weihnachten bieten wir Ihnen super Preise an. Zum Beispiel erstklassiger italienischer Weißwein für 12,78 € die Flasche oder exklusiver argentinischer Rotwein für 9,68 €. Besuchen Sie uns im 3. Stock. Frohe Weihnachten. Então, vou traduzir aqui. Prezados clientes, queridos clientes, de Natal, né, pelo Natal, nós oferecemos Superpreise, preços super, né, ótimos preços. E o que eles estão oferecendo? Um vinho, né, branco, Weißwein, italiano, né, por 12 € a garrafa, e um vinho tinto argentino exclusivo por 9,68 €. Ou seja, gente, estamos aqui falando, né, de uma comemoração de Natal? Não, nós estamos dando preços de ofertas, ou seja, esse aqui seria falsch. Vamos para 8? A primeira coisa, como sempre, é ler a questão. Então vamos lá. Die Fahrgäste sollen sich im Restaurant treffen. Então, die Fahrgäste sollen sich im Restaurant treffen. Então, quem são os Fahrgäste, né? São os passageiros, provavelmente de um trem, são passageiros de ônibus, de trem, mas eu imagino que seja de trem. Os passageiros devem se encontrar, treffen, no restaurante. Então, você tem que entender se os passageiros se devem encontrar no restaurante, sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, o que eu vou fazer? Depois que eu ler a questão, eu tento pensar no contexto. Com certeza, isso daqui é uma mensagem que eu vou ouvir no trem. Porque normalmente, né, no restaurante, não tem restaurante, por exemplo, no ônibus, né? Então, provavelmente será do trem. É isso aí que eu estou imaginando. Vamos ver se o áudio confirma ou não. Vamos lá. Nummer 8.
Liebe Fahrgäste, wir sind kurz vor Würzburg. Sicherlich haben Sie schon Hunger. An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus, aber bitte pünktlich sein. Então, eu acertei ou eu errei? Eu errei. Na verdade, eles não estavam falando de um trem, eles estavam falando de um ônibus. Realmente, os passageiros são de ônibus, né? No final, ele fala lá, bus. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando a gente tenta adivinhar o contexto, nem sempre a gente vai adivinhar, a gente vai imaginar qual situação é provável e se ajustar depois que a gente ouve o áudio. O que você marcou? Verdadeiro ou falso? Se você marcou falso, você acertou. Na verdade, o que está acontecendo é que os passageiros estão dentro do ônibus, eles vão parar, por exemplo, num posto de gasolina e poderão ir ao restaurante, mas no final eles vão se encontrar novamente no ônibus. Vamos de novo ler esta questão juntos. Número 8. Liebe Fahrgäste, wir sind kurz vor Würzburg. Sicherlich haben Sie schon Hunger. An der nächsten Raststätte halten wir für eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus. Aber bitte pünktlich sein. Então, vamos entender o que está dizendo. Queridos, prezados passageiros, nós estamos um pouco antes de Würzburg, uma cidade. Com certeza, vocês já estão, né, com fome, você já tem fome. Na próxima parada, no próximo posto de gasolina, a gente diria no Brasil, halten wir für eine Stunde. Nós vamos parar, halten wir, por 1 hora, eine Stunde. Wir treffen uns wieder um 12:30 am Bus. Nós nos encontramos novamente às 12:30, 12:30. Já falamos sobre as horas, se não, volte lá nos outros vídeos da série. No ônibus. Ou seja, na verdade, não vão se encontrar em restaurante, não. Vão se encontrar no ônibus. Vamos, então, para o próximo exercício, para o exercício número 9. Vamos ler primeiro. É sempre importante ler primeiro para você estar preparado para aquilo que você vai ouvir. Die Fahrgäste sollen im Zug bleiben. Então, os passageiros têm que ficar no trem, têm que se manter no trem, ou seja, não podem provavelmente descer do trem. O que eu tenho certeza aqui? Que eu vou ouvir, né, uma mensagem dentro de um trem. Então, os passageiros estão dentro do trem e agora eu vou ter que entender se eles vão poder sair do trem ou não. Vamos lá, vamos ouvir. Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. E aí, você marcou verdadeiro ou falso? Se você marcou verdadeiro, richtig, você acertou. Os passageiros têm que ficar no trem. Ele diz, bitte nicht aussteigen. Aussteigen significa desembarcar, sair de trem ou de avião. Então, bitte nicht aussteigen significa não saia do trem. Vamos novamente ler o nosso texto. Número 9, Nummer 9. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, das ist ein außerplanmäßiger Halt. Bitte hier nicht aussteigen. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn-Bad Godesberg. Então, prezados passageiros, por favor, prestem atenção. Das ist ein außerplanmäßiger Halt. Este é uma parada fora do plano, né? Aquilo que não estava planejado. Extraordinário. Bitte hier nicht aussteigen. Por favor, não desembarquem aqui. In ein paar Minuten erreichen wir den Bahnhof Bonn. Em alguns minutos, nós vamos chegar a Bahnhof, a estação de Bonn, que é uma cidade, esse é o nome da estação, Bad
Godesberg. Então, realmente, não é para ninguém sair desse trem e temos aqui richtig. E vamos ouvir por último, essa é o último áudio da questão 2 do Hören. Vamos ler primeiro, como sempre. Der Herr soll sofort zum Schalter kommen. Então, o homem tem que imediatamente vir, né, ao Schalter. Schalter é simplesmente o guichê, né? Onde, por exemplo, você fala com alguém, o guichê. Então ele tem que vir para o guichê, sim ou não, verdadeiro ou falso. Vamos ouvir. Nummer 10. Herr Stefan Jander, gebucht auf dem Flug LH737 nach Warschau, wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Jander, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. E aí, você marcou que ele tem que ir para o guichê ou não? Se você marcou que ele tem que ir para o guichê, sim, você acertou. É uma mensagem em um aeroporto e o portão está fechando e, na verdade, onde é que ele tem que ir? Esse guichê é o portão. Ele tem que imediatamente ir para o portão do embarque dele. Vamos novamente ler. Número 10. Herr Stefan Jander, gebucht auf dem Flug LH737 nach Warschau, wird zum Schalter F7 gebeten. Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. Herr Jander, gebucht nach Warschau, bitte nach F7. Então, o Herr Stefan Jander, que está, né, gebucht, no sentido de que está, que está, como se diz isso? Cujo voo, né, está programado, né, que se gebuchen em alemão, né, buchen significa quando você compra o bilhete. Então, quando você compra o bilhete do avião, você buchen. Então, aqui, né, então, comprado, né, com o voo para, com o bilhete comprado para o voo LH737 para Varsóvia, Warschau, né? Então, ele é gebeten, ele é pedido, né? Assim que se fala em alemão, mas ele está sendo chamado para o guichê F7. Por quê? Der Flug wird in ein paar Minuten geschlossen. O voo vai ser fechado em alguns minutos. E de novo, né, a repetição desta informação. Então, realmente, ele está sendo chamado lá para o portão e ele tem que ir agora, sofort, imediatamente. Então, é richtig. Então, gente, a questão 2 é só isso. E, na verdade, essa que é a dificuldade, porque se você não entendeu, entendesse, não tem outra chance, é só uma vez para ouvir. Então, o importante, a minha dica, é que você leia com muita atenção antes de ouvir. Por quê? Porque assim você pelo menos consegue entender o contexto e fica mais fácil extrair aquelas uma ou duas informações que, na verdade, vão te ajudar a resolver a questão. É só isso. Se você gostou do vídeo, por favor, não se esqueça de dar o like, de seguir o canal, não se esqueça de nos seguir também no Insta e no Telegram, porque tem muito conteúdo rolando, não só sobre o certificado A1, mas sobre tudo em alemão, ok? Então por hoje é só. Tschüss!